bacana, sejam todos muito bem-vindos ao nosso RH Show. O tema de hoje é Conectando Gerações. Nós vamos falar sobre um tema que está muito presente nas empresas, que são os conflitos geracionais. Vamos falar também da oportunidade de convivência entre essas gerações e o crescimento que elas podem trazer para as empresas. Para abrir o nosso quadro, eu convido agora a Rejane, ela é aluna da turma 12 do RH do Senac. Rejane, seja muito bem-vinda. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Rejane, conta pra gente como vocês chegaram nesse assunto, conflito de gerações no ambiente de trabalho, como foi o processo de pesquisa e o desenvolvimento dessa temática. Bom, nos nossos encontros, a gente achou melhor discutirmos, entre vários assuntos, achamos melhor falar sobre os conflitos de gerações. Por quê? Porque no ambiente nosso de trabalho, a gente percebeu que esse conflito existe. Então, teria que ser bem diagnosticado de alguma forma para melhorar o ambiente de trabalho. E que nós, como técnicos de RH, através de nossas aulas, obtivemos vários auxílio, né? Os professores foram orientando. Isso. Ah, bacana. Para a gente chegar numa solução, para que o ambiente se torne uma equipe, na realidade. E vocês fizeram o quê? Com bases em pesquisas, o que vocês fizeram? Como foi o desenvolvimento do trabalho? Através de pesquisa, através de alguns artigos, né? Através do Google Acadêmico, isso deu um suporte legal para a gente. Legal. E onde a gente chegou a pautar, né, melhor essa situação. Legal, bacana, Rejane. Você trouxe para a gente um olhar muito interessante da atuação do técnico em recursos humanos no gerenciamento desses conflitos. Conta pra gente como você vê, você como técnica em recursos humanos, como você vê o desafio de lidar com diferentes profissionais de gerações diferentes no mercado de trabalho. Bom, hoje no ambiente de trabalho existe as 4 gerações, né, trabalhando juntas. E provavelmente acontece de ter algum atrito, algumas discordâncias no seu desenvolvimento dos trabalhos. Então, o RH, eu acho que ele tem que entrar como uma vivência, né, dando um suporte para os seus líderes para melhor conduzi-los a trabalhar em equipe. Né? E, então, existe um ponto positivo, que é a somatória de todos os valores que eles já trazem, sua bagagem de informação para o desenvolvimento do seu próprio trabalho. Bacana, Rejane. Fala para mim, quando juntamos essas gerações no mesmo ambiente de trabalho, como que fica essa diversidade geracional? Ela pode ser vista mais como vantagem ou mais como problema? Depende. Pelo fato dela, se ela for bem gerida, bem desenvolvida, ele vai ter um bom resultado, não vai haver esse tipo de conflito, né? Então, bem dirigida, ela vai ter um encaminhamento bem melhor. Agora, se for ao contrário, aí vai ser problemas, porque aí depende do nosso sistema de desenvolver certos treinamentos para chegar no objetivo que é solucionar, não ter um problema no clima organizacional. Porque um conflito de gerações ou qualquer conflito que exista dentro de uma empresa, automaticamente ele afeta o clima organizacional, né? De um setor ou até mesmo da empresa inteira, né? Exatamente. Nesse cenário, qual que é o papel do RH para ajudar a lidar com esses conflitos de gerações? O RH tem um papel fundamental para mediar esses conflitos, né? Criando oportunidade para transformar esses conflitos em um ambiente mais saudável, aproveitando esses conflitos para criar ambientes mais harmoniosos, para melhor resolver esses clima organizacional. Deixar o clima organizacional mais positivo, mais leve, que é o que harmonioso, para poder render o trabalho em si, né? Sim, com certeza. Hoje existem pesquisas que falam que um ambiente harmonioso, uma saudável, cultura, né? Bem feita, bem forte na empresa, que os colaboradores eles rendem muito mais. Isso já é comprovado através de pesquisas, então assim... Se torna mais produtivo num ambiente feliz, né? Com certeza. Excelente, Rejane. Muito obrigada pela sua participação. Você trouxe pra gente que apesar desses conflitos, o RH tem um papel fundamental que é gerenciar essas gerações, fazer a mediação
trazendo inovação, oportunidade de crescimento, melhora no clima organizacional. Isso foi muito bacana, você contribuiu bastante. Muito obrigada, viu? Depois dessa contribuição rica da Rejane, nós vamos trazer o nosso próximo convidado. Ele é o Jonas, também é aluno do curso da turma 12 do RH do Senac, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre 2 gerações no mercado de trabalho. Recebam agora com uma salva de palmas o Jonas. Boa noite a todos. Boa noite, Jonas. Jonas, você pesquisou sobre 2 gerações muito importantes no mercado de trabalho, que são a geração Baby Boomers e a geração X. Para começar, fala um pouquinho pra gente quem são a geração Baby Boomers e o que marcou eles no mercado de trabalho. Os Baby Boomers são aqueles nascidos entre 1946 a 1964. Eles têm por volta de 60 a 78 anos. Eles são marcados pelos avanços tecnológicos, como os primeiros computadores, a chegada do homem à lua. Eles ocupam no trabalho cargos de liderança. Geralmente são bem leais às empresas e estão se aproximando aí da aposentadoria. Jonas, e quais são os pontos fortes e os desafios que os Baby Boomers encontram nas organizações hoje? Eles trazem experiência na prática, com maturidade, são ótimos líderes, né? Só que eles têm problemas, eles têm desafios com o mercado, com a flexibilidade que o mercado exige hoje pra gente. Então, tipo, por exemplo, com tecnologia, eles já não são muito bons em lidar com isso. Porque eles não foram nascidos e criados na tecnologia, Sim, né? Isso sim. faz sentido. Eu acho que essa geração que eles trazem, assim, também para dentro das organizações, é um fator primordial, é a maturidade, né? Eles têm muita experiência, muita maturidade, muito enriquecedor tudo isso que eles trazem, Sim, né? sim. Principalmente para a geração mais jovem. Sim. Jonas, agora vamos falar um pouquinho da geração X. Quem são e quais as características que eles trouxeram para o ambiente de trabalho? Luana, a geração X, ela nasceu entre 1965 a 1980. Eles já são mais autônomos, né? Porque enquanto os pais trabalhavam, eles cuidavam dos irmãos, estavam em casa, então eles são mais independentes, eles são mais maduros, né? Como eles lidam no mercado de trabalho? Como eles pegaram a transição do analógico para o digital, então eles conseguem lidar muito melhor com esse mundo digital. São eficientes, pragmáticos, rápidos, e é isso. Jonas, e quando colocamos Baby Boomers e Geração X para trabalharem no mesmo ambiente de trabalho, fala um pouquinho pra gente quais são os pontos de conflito e os pontos de aprendizado entre eles. Olha, Luana, os Baby Boomers, eles veem a geração X como menos comprometida. Já a geração X acha que os Boomers são mais rígidos e um pouco mais lentos, né? Para trabalhar junto, isso pode acarretar se não tiver integração, pode causar atraso na tomada de decisões, o clima organizacional pode ficar comprometido. Então, para se complementar, os boomers trazem a experiência e a geração X traz a agilidade, a nova visão de carreira da geração deles. Uma mente mais aberta, né? Isso. Jonas, excelente a sua contribuição aqui para o nosso programa. Muito obrigada. Você mostrou que, apesar das diferenças, geração Baby Boomers e geração X, eles têm muito a aprender um com o outro. E agora cabe ao RH, né, trabalhar esses conflitos, fazer a mediação para tirar só as qualidades e as oportunidades de crescimento entre elas, né? Te agradeço muito e até uma próxima. Eu que agradeço, Luana. E a nossa próxima convidada é a Viviane, que também é aluna do Senac RH 12, e ela vai falar um pouquinho pra gente de outras 2 gerações. Viviane, seja muito bem-vinda. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Viviane, você pesquisou a respeito de 2 gerações bem atuais no mercado de trabalho, né? Que são a geração Millennials e a geração Z.
Para começar, fala pra gente quem são os millennials e o que caracteriza essa geração no ambiente de trabalho. A geração millennials, né, é chamada geração Y também. Ela, hoje, em 2025, ela está entre os 28 a 43 anos e elas cresceram no mundo da tecnologia, foram se formando, né, no mundo da globalização. E no mercado de trabalho, elas gostam de flexibilidade, e só que gostam de estabilidade também, mas tem que ter propósito no que fazem. Ah, legal, bacana. Fala um pouco pra gente quais são as principais características, pontos positivos da geração millennial e os desafios que eles trazem para as empresas. Bom, os pontos positivos são que eles são ligados à tecnologia, né? Eles são criativos e inovadores. E os maiores desafios na empresa é que eles gostam de flexibilidade, então eles não se adaptam em ambientes rígidos e tradicionais. Vivi, agora vamos falar da geração mais jovem do mercado de trabalho, que é a geração Z. Fala pra mim quem são eles e quais as principais características dessa geração no ambiente de trabalho. A geração Z, hoje, no ano 2025, eles estão entre os 12 aos 27 anos, né? E eles são totalmente os nativos tecnológicos e valorizam a diversidade, a valorização da tecnologia, da inovação. Eles pedem inovação o tempo todo, a geração Z. Já nasceram com o celular na mão, né? Já nasceram com o celular na mão. E os desafios deles, que eles não gostam de ambientes engessados. Totalmente, eles não gostam. Aquela cultura ultrapassada, Não gostam. da época dos nossos pais, que a gente pegou um pouquinho, não funciona com a Não. geração Z. E eles são assim, eles são mais ansiosos, só que também eles são empreendedores, eles gostam, né, Bacana. desse desafio do empreendedorismo. A mente deles já vai um pouquinho mais longe. Vai. Legal. Vivi, e quando juntamos millennials e geração Z no mesmo ambiente de trabalho, como que fica essa dinâmica? As duas gerações valorizam a tecnologia, a inovação e o propósito no que fazem, né? Então, as duas juntas trazem, no processo de uma empresa, uma visão mais moderna dentro de uma empresa. Entendi. Então, o que é bom tende a ficar melhor. Tende a ficar melhor, uma visão moderna, mais tecnológica, as duas juntas. Excelente, Vivi. Você nos mostrou como millennials e geração Z fazem um papel fundamental no futuro das empresas, né? Sim. Eles trazem inovação, propósito, tecnologia. O grande desafio mesmo é como as organizações vão se preparar para integrar essas duas gerações no ambiente de trabalho, né? Gerações muito inovadoras, né? Mentes mais abertas, que valorizam a diversidade hoje em dia, então as empresas têm que estar preparadas para isso. Então, tá aí mais um desafio para o RH, né? Sim. Vivi, eu te agradeço muito pela sua participação. Você contribuiu bastante aqui no nosso RH Show. E espero você numa próxima. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso RH Show, nós vamos trazer agora uma convidada muito especial, que é a Marisa. A Marisa vai falar pra gente sobre a geração 60+ no mercado de trabalho. É uma geração que está cada vez mais presente nas organizações. Recebam agora a Marisa. Marisa, a sua pesquisa mostra um crescimento significativo da presença dos profissionais com mais de 60 anos de idade no mercado de trabalho. Você pode nos dar um panorama desse cenário? Realmente, Luana, a presença dos 60+, ela cresceu bastante no mercado de trabalho. Hoje, segundo o IBGE, estão mais de 8 milhões de idosos ativos no trabalho. Esse crescimento de 2012 para 2024 foi um crescimento de 54%, tá? Que nós teríamos 22 milhões em 2012 e 2024 são 35 milhões. Hoje, a população de idoso em idade ativa é formada por esse grupo, mostrando a relevância da geração prateada. Nossa, bacana, Marisa. Fala agora pra gente o que significa esse aumento tão significativo dos idosos no mercado de trabalho. São vários fatores, Luana. Segundo o professor José Mauro, da Universidade de Veiga Almeida, ele relaciona essas mudanças econômicas, demográficas e culturais, né? O envelhecimento da população e as dificuldades de aposentadoria. E os idosos também, eles estão de 50 a 60 anos, eles estão na abertura de negócios, né? O outro ponto também muito importante, que talvez o mais relevante,
o custo de vida, principalmente nas grandes cidades. Entendi. São alguns fatores bem importantes, né? Isso. Marisa, como está o perfil educacional dessa geração atuante no mercado? Luana, graças a Deus tem mudado bastante, tá? De 2012 para 2024, era 70% dos idosos que tinham o ensino fundamental completo, tá? Agora são 54%, porque diminuiu bastante, tá? E isso facilita bastante, porque abre as portas do mercado para o idoso, né? Com certeza. Porque vai a qualificação, vagas mais remuneradas, né? Então, isso torna uma facilidade para o idoso que já tem dificuldade no mercado, né? Com de certeza. conseguir trabalho. É um fator que amplia as oportunidades deles no mercado de trabalho, né? É o diferencial hoje, Isso, né? com certeza. Marisa, agora falando um pouquinho mais dessa geração 60+, conhecida como a geração prateada, onde podemos encontrar essa geração atuante? Onde existe maior oportunidade de trabalho para eles? Olha, os espaços são assim, não varia muito assim, mas são como motorista, cozinheiro, vigias, vendedores, tá? E a questão do nível superior, os professores e os médicos também continuam no mercado de trabalho depois dos 60 anos, tá? Essa contratação, ela também está tendo bastante, como eu vou te dizer, procura no varejo, consultoria na área de saúde, serviços financeiros, e principalmente pela essa experiência que o idoso tem, que o 60+ tem, ele encaixa bastante por causa da sabedoria e as atividades, habilidades interpessoais deles. Ah, legal, bacana. Por outro lado, Marisa, a gente sabe que eles também enfrentam bastantes desafios no mercado de trabalho, né? Fala pra gente um pouquinho quais são esses desafios que ainda persistem com relação a essa geração atuante. Luana, os desafios são o preconceito etário, né? Chamando do etarismo. Muitas empresas, Luana, ela acha assim, que eles não vão dar conta do trabalho, que não vai acompanhar o desenvolvimento tecnológico, né, as mudanças. Mas, segundo a pesquisadora do IPEA, a Ana Amélia, esse discurso de diversidade etária, ela precisa de algumas mudanças. Por quê? Isso aí é só no papel, tá? Entendi. Porque o comprometimento das empresas ainda é muito baixo com relação à contratação dos idosos. Entendi. Uma pena, né, Marisa? Demais. Marisa, agora fala pra gente o que poderia ser feito para melhorar a inclusão da geração prateada no mercado de trabalho. Luana, o caminho é investir em políticas públicas, né? De qualificação, inclusão. O coordenador do Ministério do Trabalho e Empregos, o Felipe Vela, ele destaca a necessidade de políticas públicas. A ideia é criar condições para esses profissionais terem maiores oportunidades e progressão, tá? Entendi. Marisa, eu vi também esses dias uma reportagem falando que algumas empresas já adotam a prática da mentoria reversa, que nada mais é do que o velho aprende com o novo e o novo aprende com o velho. O velho ensina para o novo experiências, habilidades, algum amadurecimento ali, né, em questão da maturidade do jovem. E o jovem ensina para o velho trabalhar com softwares, mexer em ferramentas mais atuais, alguns mecanismos, algumas máquinas que são automatizadas, né? E eu vi também na reportagem que isso traz um ponto muito positivo, que está dando muito certo. Esse movimento, Luana, é um movimento muito importante, que ele traz bastante grandeza para a empresa. Legal, é isso mesmo. Marisa, te agradeço muito pela participação. Nossa, foi muito legal ter você aqui com a gente. Os 60+, eles estão aí atuantes no mercado de trabalho, então a gente tem que ter esse olhar para eles. Eu te agradeço muito e até a próxima. Obrigada a você. Para fechar com chave de ouro, nós vamos trazer agora a Karina, que vai fazer o desfecho de tudo que nós conversamos até aqui. E apresentar para vocês uma grande contribuição que vai auxiliar muito os gestores de RH atuantes no mercado de trabalho. Eles desenvolveram uma cartilha de gerenciamento de conflitos.
Karina, seja muito bem-vinda. Oi, Luana, obrigada, boa noite, tudo bem? Então, hoje a gente viu várias falas ricas, né? E vê esse confronto entre gerações, né? Que é inevitável, não tem como a gente evitar, mas tem como a gente deixar os gestores preparados, né, para lidar com essas situações. E por isso, nós criamos uma cartilha para dar o apoio para os gestores de RH. Karina, fala pra gente agora um pouquinho, qual foi o objetivo que vocês pensaram para criar essa cartilha? O objetivo da cartilha é para eles terem um manual prático, né? Os profissionais de RH, para eles terem uma noção clara, objetiva e conseguir alcançar o desenvolvimento contínuo do profissional, né? E assim conseguir desenvolver e não evitar o conflito, mas saber lidar melhor com esses conflitos. Legal. Karina, a cartilha de vocês, ela começa falando sobre a mediação de conflitos. Por que esse tema é tão importante? Luana, porque os conflitos vão existir, né? Sim. Os nossos líderes, eles têm que estar preparados para desenvolver os colaboradores, né? E transformar isso em desenvolvimento, em capacitação. Então, não tem como a gente pedir para o gestor, né, fazer um plano que evite esses conflitos. Sim. Ele tem que estar preparado, né, para lidar com os conflitos. A nossa cartilha, a gente consegue apresentar ela de forma online, então você consegue baixar a cartilha no celular, como tem também para você imprimir e deixar lá do lado para sempre você estar consultando. Legal. Karina, o próximo tópico da cartilha de vocês é a comunicação não violenta. Qual é a conexão deste tema com o dia a dia das empresas? Então, Luana, esse é um ponto muito importante, né, que a gente tem que aprender desde cedo a desenvolver, né? Porque é quando a gente escuta de verdade o que o outro tem para dizer e você aprender a se expressar sem agressividade, né? Falar com empatia. Isso traz um ambiente, um clima organizacional mais forte, né? Isso cria um vínculo maior, né? E você consegue lidar com as pessoas com mais clareza, né? E de uma forma mais leve. E respeitosa, né? E respeitosa. Depois, na cartilha, vocês abordam o tema feedback eficaz. Fala pra gente o que o RH precisa entender sobre isso. Então, a cartilha ela vem para desmistificar o feedback, né? Ele feito com clareza, objetividade e respeito, ele transforma isso em desenvolvimento. Ele não é um momento de crítica, de diminuir o colaborador, né? Ele sendo aplicado, você consegue reter talentos, você consegue ter aí uma busca pela sua empresa melhor e você consegue desenvolver a sua empresa, né? E também o seu colaborador. Karina, um tema muito atual e que eu vi que está presente aqui na cartilha de vocês é o respeito à diversidade. Como que o RH pode avançar nesse ponto? Então, o RH ele tem que começar valorizando essa diversidade, né? Fazendo essa integração entre diversos estereótipos, né? Não só de idade, mas de gênero, né? De raça. Isso traz uma riqueza muito forte para o ambiente, né? Mas tem que tomar cuidado para fazer essa integração, né? Com todos os pontos e com o desenvolvimento, né? E o treinamento dos gestores de RH. E, acima de tudo, respeitando o valor de cada um, né? Com certeza. Cada um na sua... respeitando o espaço do outro, né? Trazendo aquela expressão não violenta, né? Conseguindo aí se comunicar de uma forma bem empática. Legal. Também é um tema muito interessante aqui na cartilha de vocês, que é uma parte sobre o treinamento contínuo. Por que ele é indispensável? Então, a gente tem que pôr isso na nossa cabeça, que o líder ele não vem pronto, né? Ele vem através de transformações, de aprendizado, de situações, né? Onde ele vai aprender a lidar com aquela situação, né? Então, é muito importante a gente ter uma cultura de desenvolvimento contínuo para valorizar esse gestor, esse líder, né? Trazer segurança para ele e ele conseguir lidar com os problemas que a gente tem no dia a dia. É muito bacana isso que você trouxe. Eu acho assim, o treinamento e o desenvolvimento de pessoas dentro de uma organização, eu acho esse um fator primordial, porque igual você falou, né, as pessoas não nascem prontas. Cada um tem um estilo de trabalhar, então você tem que ir moldando ali para aquela pessoa ficar cada vez melhor, né? E isso parte muito da liderança. Com certeza. Legal.
Karina, e o que significa gerenciamento, acompanhamento pós-conflito? Então, é muito importante, né, esse acompanhamento pós-conflito, né, que é onde o gestor vai avaliar se os compromissos, as decisões estão sendo efetivadas, né, para não trazer aqueles mesmos conflitos, aqueles mesmos pontos. Então, ele tem que sempre fazer uma análise, chamar o pessoal para conversar e ver se eles estão seguindo naquele caminho, né, se não está desviando, para manter sem tensões, sem conflitos, né, ou diminuir, né, preservar a gravidade dos conflitos. Ter um contato mais próximo. Mais ali, próximo, né? E acompanhando ali, né, de pertinho. Legal. Karina, achei muito bacana, muito legal, muito criativa a ideia de vocês. Essa cartilha é muito enriquecedora. Então, para a gente finalizar agora, deixa uma mensagem para os profissionais de RH que estão nos assistindo, para os gestores que são atuantes no mercado. Deixa um recadinho para eles. Então, que o verdadeiro gestor de RH, ele não está naquele que transforma só processos e na parte tecnológica, né? É aquele que valoriza o ser humano, né? O colaborador que está ali. Então, é muito importante ele prezar no colaborador, desenvolver pessoas para criar esse ambiente, esse clima organizacional melhor. O profissional de RH, ele tem que entender que ele é um agente transformador, né? Ele valorizar o ser humano e não somente tecnologias ou processos, né? Esse é o mais importante para o gestor de RH. Ah, muito incrível, Karina. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua fala, a sua participação, a participação do grupo. A cartilha Gerenciamento de Conflitos vai ficar disponível para todos vocês que estão assistindo. Elas vão disponibilizar o QR Code, vocês vão poder compartilhar com as empresas, vão poder levar para casa. Olha que material enriquecedor! E elas estão disponibilizando isso para vocês. O QR Code vai ficar aí na nossa tela. Muito obrigada! Hoje vimos que, apesar das diferenças de cada geração, quando há diálogo, respeito, escuta ativa e boas práticas de gestão, conseguimos transformar conflitos em colaboração. As contribuições que ouvimos aqui hoje mostraram que o papel do RH é essencial para conectar pessoas, valorizar experiências e preparar as organizações para o futuro. Mark Twail, em sua apresentação no TEDx Cuiabá deste ano 2025, fez a seguinte reflexão sobre este tema. O que está em jogo não é quem tem razão, e sim o que conseguimos construir juntos a partir do que cada geração tem de melhor. Lembre-se, escutar não é concordar. Escutar é reconhecer a existência do outro, é validar um ponto de vista que pode ser diferente e legítimo. Quando uma geração escuta a outra, nós ativamos sabedoria coletiva, ampliamos o repertório estratégico e criamos culturas mais humanas, adaptáveis e inovadoras. O grande diferencial das empresas nos próximos anos não será a tecnologia, e sim a maturidade relacional. Encerramos aqui hoje o nosso RH Show com uma mensagem importante. A diversidade geracional não é um desafio, mas sim uma grande oportunidade. E com ferramentas como essa cartilha que as meninas disponibilizaram aí para vocês, podemos trilhar esse caminho de forma mais consciente e humana. Muito obrigada a todos pela presença e pela participação e até a próxima!